Olá, meu nome é Clara Caldeira e eu estou aqui para mediar um debate entre dois convidados muito bacanas que estão super envolvidos com a área de educação e tecnologia. Mas antes disso eu queria lembrar que além de cultura, o Catraca Livre você encontra educação, tecnologia e inovação. Aqui a gente procura valorizar iniciativas e pessoas que trazem soluções inteligentes para uma cidade mais aberta, mais democrática e mais humana. Bom, voltando aos nossos convidados, vou começar pelas mulheres, como manda a etiqueta. Primeiro, a Ana Penido. A Ana é jornalista e há anos ela trabalha com projetos que utilizam a comunicação como ferramenta para a educação. Ela chegou a ser coordenadora do escritório do Unicef em São Paulo e agora ela está embarcando numa nova empreitada que é o Porvir. O Porvir é uma plataforma na internet que pretende funcionar como uma espécie de agência de notícias da área de educação e que deve atuar na produção, difusão e troca de conteúdos sobre inovações educacionais, e esses conteúdos vão ser de uso livre. Mas depois a própria Ana vai explicar melhor como o Porvir funciona. Bom, continuando, o nosso outro convidado é o Maurício Cury, que é fundador do TEDx Vila Madá e atual embaixador do TEDx Nacional. Para quem não sabe, o TED é uma rede mundial de conteúdos inovadores que são transmitidos ao vivo, por meio de palestras pela internet. O TEDx Vila Madá está hoje entre os 7 TEDx mais inovadores do mundo e as transmissões ao vivo são feitas do Teatro da Vila, que fica nesse festival Carlos Maximiliano. Inclusive, agora, nesse auditório, nessa escola, que vão acontecer as audiências para selecionar os palestrantes do TEDx Mundial, vindos do Brasil. Podemos começar? Bom, eu acho que a gente pode começar com os nossos dois convidados, falando um pouco sobre o Porvir e o TEDx, respectivamente. Primeiro o Porvir e a Ana Penido. Olá, Clara, Maurício, todo mundo. Então, o Porvir surgiu há 2 semanas, nós estamos no ar há pouco tempo, www.porvir.org. E a ideia é a gente mapear iniciativas que estão inovando em educação no mundo todo e aqui no Brasil também, e deixar isso disponível cada vez mais próximo aí como referência para tomadores de decisão, investidores na área de educação, professores, pessoas da área de recursos humanos de empresas, para que a gente possa ampliar e qualificar as oportunidades educativas no nosso país. Então, a ideia é essa, a gente identificando o que há de mais interessante, mais eficaz, mais promissor, tendências aí na área de educação, com uso de tecnologia ou sem tecnologia, mas que possa realmente fazer uma diferença aqui nas nossas oportunidades educativas. Tá importante isso, né? Pois é. E você, Maurício, conta aí. Então, eu estou honrado de estar do lado de 2 mulheres bonitas aqui, discutindo essas coisas aqui via o Google+, os Hangouts. Eu estou aqui no estúdio da Educats, aqui na Vila Madalena, pertinho do Catraca. E, bom, dentre outras coisas que a gente arruma para dar trabalho na vida, tem essa história do TED, que nasceu aqui como uma coisa despretensiosa, fazer um TED na Vila Madalena, um TEDx na Vila Madalena em 2009, logo depois do TEDx São Paulo, que foi um evento fantástico aqui em São Paulo, muito super bem organizado, que teve uma repercussão muito grande, como um filhote, vamos dizer assim, do TED, que tem aí quase 25, 30 anos. E a gente começou essa história na Vila, no Teatro da Vila, totalmente despretensioso, num lugar ali, assim, com uma infraestrutura muito precária, mas num projeto fantástico que o Aprendiz estava conduzindo ali, está conduzindo ainda, junto com o colégio, com o Max. E essa história acabou virando
coisa maior do que a gente imaginava, porque as pessoas começaram a gostar, a gente também começou a gostar e começou a realizar os eventos quase que mensalmente. Eu nem sei quantos eventos a gente já realizou, uns 20, 21 no teatro. O TEDx da Vila Madá acabou sendo indicado, referenciado como um TEDx importante, inspirador, né, como a Clara comentou. Isso deu ainda mais visibilidade, acabou criando filhotes, outros TEDx no Brasil nasceram com base nele. E eu acabei sendo convidado pelo Rodrigo para ser o embaixador do TED e junto com ele a gente vem fazendo um trabalho incrível com os organizers todos, com os organizadores de TEDx no Brasil inteiro. E para a gente tem sido uma honra enorme, né? Eu não sei onde isso começa, onde isso acaba, mas enfim, dá um prazer enorme à noite, a gente vai dormir cansado, né? A gente que trabalha nessa área de educação, a gente sempre vai dormir cansado e preocupado, mas muito satisfeito, né? E tem sido uma jornada incrível. Como a Clara comentou, eu acho que é um evento importante que acontece agora dia 12 de junho, que é que o TED chama de Talent Search. Pela primeira vez o TED escolheu 14 cidades no mundo para ir buscar novos palestrantes para o TED 2013, que é o grande evento que acontece na Califórnia no começo do ano. E ele tem o objetivo de popular os palestrantes lá, a lista de palestrantes com palestrantes do mundo inteiro. E o São Paulo foi escolhido como o centro, o hub da América Latina. E o evento vai ser realizado no dia 12 de junho no Teatro da Vila, nas mesmas configurações que são feitos os TEDx na Vila Madá. Por incrível que pareça, o teatro que inicialmente era tão precário, uma coisa tão despretensiosa, vai acabar sendo o abrigo do primeiro Talent Search da América Latina aqui, dia 12 de junho. A gente sabe que o teatro não vai conseguir abrigar muitas pessoas, mas a gente tem certeza que vai ser um evento marcante, né? Muito marcante. Legal. Eu queria fazer uma pergunta agora, vale para os dois, a gente pode manter essa ordem, a Ana responde primeiro, nós depois. Na verdade, eu queria que vocês falassem um pouco de como, porque vocês são pessoas que já trabalham com isso há um tempo, mas eu queria saber qual que é o papel da internet e da tecnologia que agora pode estar a serviço da educação e como é lidar com essa realidade, como que é o poder que o trabalho de vocês adquire com isso. Então, a gente tem descoberto coisas incríveis através dos mapeamentos que a gente tem feito com o Porvir, né, Clara? Há pouco tempo atrás, uma pesquisa mostra que os alunos perguntam primeiro ao Google quando eles têm qualquer dúvida com a lição de casa do que aos professores, aos pais, enfim. Então, é uma ferramenta até que o Google acabou de lançar, uma nova ferramenta para ajudar a sofisticar essa pesquisa escolar, né? Ajudar alunos e professores a encontrar mais facilmente os conteúdos que eles precisam para suas pesquisas, mas também entender a fidedignidade da fonte dessas informações, né? A gente vai vendo aí também milhares de outras startups desenvolvendo ferramentas incríveis de games, uma coisa muito interessante dos alunos poderem usar plataformas amigáveis como as das redes sociais para irem aprendendo no seu tempo, no seu ritmo. Então, a gente tem aqui uma startup brasileira, o Geek, né, que está desenvolvendo aí uma plataforma para os alunos poderem não aprendeu uma coisa no ano passado, esse ano não está conseguindo aprender um conteúdo, ele vai lá e ele consegue aprender conteúdos anteriores, ou se ele está muito adiantado, ele consegue avançar. Não necessariamente ele precisa ter que ficar preso ao que está acontecendo na sua sala de aula. Ele pode viver a sala de aula, mas ele também pode se desenvolver de forma mais autônoma, usando recursos da internet. A gente vê aí, esses últimos 15 dias de existência do Porvir, todo dia tinha uma notícia nova de uma universidade online, de Coursera lá com o pessoal de Stanford, o edX com Harvard e MIT, o próprio TED Ed, né, quer dizer, como usar todas essas
maravilhosas falas aí dessas pessoas incríveis que o TED garimpa no mundo todo, e o professor poder customizar essas palestras, esses vídeos, colocando perguntas, juntando com vídeos do YouTube, enfim, o próprio professor usando todo esse material que já está disponível e tornando tudo isso cada vez ferramentas mais eficazes de compartilhamento de conhecimento, de desenvolvimento de pessoas, né? Tem sido uma diversão fazer o Por Vir, porque eu fico maravilhada com que a criatividade, junto com a tecnologia, conseguem gerar de facilidades para a gente democratizar, né? Porque quando a gente fala de tecnologia nesse sentido, a gente está falando de gente que jamais teria a possibilidade de fazer uma disciplina, um curso numa universidade de ponta, e que através de universidades, dessas aulas online, elas conseguem ter acesso a tudo isso, né? Então, enfim, é maravilhoso ver essas possibilidades acontecendo. E aí agora, só para encerrar e deixar o Maurício falar sobre isso também, a gente vai possa misturar com o presencial dentro da sala de aula, fazendo com que essas duas possibilidades educativas elas se conversem e realmente revolucionem o processo de ensino-aprendizagem que a gente está acostumado a ver, né? Quer dizer, como é que não aparece a tecnologia como uma ferramenta paralela ou complementar ao que a gente está acostumado que aconteça nas escolas, nas universidades, mas realmente mudar toda a forma como o conteúdo é transmitido, inclusive nas instalações dessas organizações. Ana, eu acho que essa é a grande questão, né? Porque eu vejo, assim, eu acho que pegando essa sua linha de fala, ou refletindo um pouco o que eu tenho visto no TED no mundo inteiro, as conferências do TED, elas, obviamente, os vídeos fazem muito sucesso, né, nos canais do YouTube, quando são publicados, mas eu vejo que existe uma carga muito forte de presencial no TED. As conferências são muito fortes e o relacionamento que é criado, as áreas de diálogo e de presença mesmo, presença física mesmo das pessoas é muito grande. Outro dia nós estávamos discutindo isso aqui e quase que metade das conferências é dedicada a eventos sociais, para que as pessoas se socializem presencialmente, né? De alguma forma geral, também tem... Óbvio que a tecnologia está sempre muito presente nesses eventos. Como eu disse, os TED Talks vão para os canais do YouTube e tem audiências incríveis, milhões de pessoas assistem os TED Talks hoje. Mas o que a gente tem visto dentro da conferência presencial do TED, um respeito muito forte ao relacionamento pessoal, né? As pessoas tweetam um pouco, usam o computador de forma muito moderada, procuram não usar o computador durante a conferência. Tem toda uma etiqueta que está sendo criada ali para socialização, né? Eu acho que o que você comentou é o grande desafio e talvez vá trazer o grande potencial dessa história, né? É você conseguir mesclar o momento presencial, os encontros das pessoas com os momentos digitais, né? E sejam eles síncronos, como a gente está aqui, sejam assíncronos, como as pessoas vão poder, acho que, ver o vídeo do nosso papo depois, mas na hora que a gente se encontra, de fato, a gente poder aproveitar isso e criar uma ligação forte entre as pessoas, né? E eu acho que pela primeira vez no mundo, a gente vai conseguir fazer uma ligação intelectual entre as pessoas em alta escala, exatamente por causa da tecnologia. Antes a gente estava muito restrito, acredito eu, aos pequenos espaços que eram criados, salas de aula, eventos, festas e encontros familiares, e hoje a tecnologia permite que a gente expanda um pouco mais esses encontros, né, e dê uma velocidade enorme para eles, né. Então acho que essa é a grande chave do processo, né. Sem querer botar a discussão num estágio muito apimentado, mas como é que você faz uma transformação, por exemplo, da sala de aula e da relação professor-aluno para que todo esse
a parafernália que é criada no mundo hoje possa entrar adequadamente ali, contribuir para que as relações se estendam, né? Eu acho que essa é uma grande discussão e tenho certeza que o Porvir vai ajudar demais nessa discussão de uma forma muito aberta. A gente, só para completar, a gente está vendo que até a arquitetura das escolas, ela está tendo que ser redefinida para permitir essas interações mais amplas, né? Como é que você quebra paredes, faz com que alunos que estão em diferentes turmas possam interagir, com que a escola possa interagir com o seu entorno. Então, quando a gente fala de tecnologia, não é só a tecnologia, o computador, a internet, a gente está falando de novas formas, né? Novas maneiras de fazerem a educação acontecer. Então, é muito interessante que a gente fala de inovação em educação, todo mundo pensa logo o computador na sala de aula. Mas uma das coisas que a gente descobriu super inovadoras é que agora tem famílias que, ao invés de levar seus filhos para a creche, estão fazendo creches dentro das suas próprias casas e adaptando toda a arquitetura da sua sala, do seu quintal, do seu jardim, para serem espaços onde 5, 6, 7 crianças de diferentes famílias passam o dia ali, aprendendo umas com as outras, interagindo com a terra, com a lama, com as plantas, enfim. Então, a gente, realmente, esse transitar do mundo virtual para o mundo das coisas materiais é algo que a gente tem que até ajudar essas novas gerações a fazerem de uma maneira mais inteligente do que a gente está conseguindo fazer. Né? Aqueles que nasceram num momento, numa era menos digital, mais analógica, né? Enfim, então tem que fazer isso de forma meio forçada. Acho que essas novas crianças hoje vão fazendo isso tudo de forma muito mais orgânica, e a gente é que vai aprendendo com elas como é que a gente precisa educá-las. Né? Você sabe que antes da Clara fazer outra pergunta, que eu sei que ela vai fazer, essa história da era digital, né? Bom, você referenciou isso, eu não queria falar de idade aqui, mas enfim, não vai ter jeito. Eu tenho duas filhas, né, uma de 21 e uma de 9, e as duas são de eras digitais, bem digitais, aliás, né, mas eu já sinto uma diferença enorme nas duas, né, poucos anos de diferença, e já tem uma diferença de cultura enorme nas duas, né, não vou nem falar das duas para mim, né, porque aí é covardia, mas é um negócio louco mesmo, você tem toda a razão. Clara, agora é você. Então, vocês falaram um pouco, né, dos benefícios e também tem outras coisas no universo digital, mas uma coisa que esse universo possibilita, e tem que não negar, é a gente trabalhar em escala internacional. E eu sei que tanto o Porvir como o TED tem essa característica, o Porvir por mapear iniciativas do todo e o TED por ser uma rede global. Então eu queria que você falasse um pouco de como é trabalhar em escala global e como o Brasil está se inserindo nesse contexto global hoje. Primeiro, Mara. Eu de novo primeiro, agora Maurício primeiro. Igualdade, vamos pela igualdade de oportunidades. Primeiras damas, Ana, minha mãe me ensinou esse negócio aí. Você é da era analógica mesmo, Maurício. Sou. Eu vou jogar uma bolinha então só aqui para começar. Sabe que a gente tem buscado construir, para dar sustentabilidade ao Porvir, uma rede do que a gente chama de antenas. Então, quem são essas pessoas que estão super conectadas com inovações em educação, curtem esse assunto, pesquisam, estão envolvidos e que podem nos dar dicas? Então, isso já é um convite que eu faço até para quem estiver nos escutando, né? Se você desejar ser uma antena do Porvir, antena do futuro, que você possa mandar seu e-mail aí para o antena@porvir.org e se candidatar, porque a ideia é a gente estar com gente na Nova Zelândia, na China, na Índia,
enfim, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na África do Sul, pessoas que estão ajudando a gente a entender esses movimentos todos que estão acontecendo para ressignificar a educação, para trazer novidades que possam vencer os desafios que não são só do Brasil, o que a gente passa aqui de dificuldade de trazer o professor, né, pessoas talentosas para a docência, nossos desafios de conseguir oferecer educação de qualidade e com sentido para o conjunto da população, de democratizar acesso para pessoas de diferentes universos socioeconômico-culturais ao conhecimento, tudo isso são problemas globais que estão sendo enfrentados por pessoas de diferentes segmentos em todos esses países, e a gente tem muito que aprender e também que compartilhar. Então tem sido muito interessante construir essa rede e, obviamente, a tecnologia que tem nos ajudado a estar em permanente contato com essas pessoas e com essas experiências. A gente tem aprendido muito com os próprios TED Talkers, né? Esse pessoal todo que traz novidades nesses vídeos todos que o TED disponibiliza aí. Eu queria só saber de você se você vê o Brasil hoje como mais atuante no sentido da criação, da imaginação mesmo de coisas novas, inovadoras no campo da educação. Aí, Maurício. Para mim? Acho que a pergunta foi para você. Na verdade, era só para você complementar. Para eu complementar? Do Brasil e de que o Brasil tem se tornado cada vez mais atuante na criação. Então, o Brasil é muito criativo, né? A gente tem muitas referências que a gente vem já exportando, tem muita gente vindo aqui aprender com os brasileiros, toda essa experiência riquíssima de educação integral, educação comunitária, que a gente viu nascer aqui no Aprendiz, tem servido de referência para as cidades educadoras do mundo todo, essa questão da educomunicação, como desenvolver a formação de pessoas através do uso das tecnologias de comunicação e informação, a arte educação, enfim, tem uma série de áreas aí que acho que o Brasil realmente é referência e a gente tem trocado muito, principalmente nesses intercâmbios sul-sul, né? Países com as mesmas características que a gente. Agora, isso não impede da gente ter um olhar para o mundo e de entender também que tem muita coisa lá fora. As pessoas às vezes confundem o olhar para o ambiente externo, né, para o ambiente global, como você está colonizado. Então, o que é bom é o que está lá fora, então vamos copiar, não é isso. Acho que é a gente trabalhar em rede mesmo, trocando, compartilhando referências, experiências, aprendizados, e a gente poder ressignificar para o contexto brasileiro também. Não é que a gente vai simplesmente trazer um pacote de algum país considerado de ponta e ser, né, simplesmente fazer uma transposição literal. Ao contrário, acho que a gente tem muito que aprender com países que às vezes estão em situações tão difíceis ou mais difíceis que as nossas, de desigualdade, de ainda dificuldade de acesso a uma educação de qualidade, e que, porque vivem os mesmos dilemas, têm condição de referenciar para a gente, tanto quanto a gente tem para eles. Eu concordo com a Ana. A gente está aqui na Vila Madalena, não tem nem como... A gente respira inovação nessa área aqui dentro da vila todo dia, né? Porque as coisas estão muito presentes. Então não dá para dizer que o Brasil não tem coisas boas e muito boas, né? Agora, óbvio também que não significa que a gente está fazendo o suficiente ou necessário, né? Eu acho que tem uma grande discussão que é o quanto a gente está fazendo e o quanto a gente precisa fazer na velocidade que precisa fazer para que os nossos jovens cresçam pessoas melhores, né, e possam tornar o mundo melhor, né.
Acho que essa é uma outra discussão, quer dizer, o que não anula, óbvio, o que a gente está fazendo, porque tem muita coisa bacana. Eu pego só um indicador que mostra a gravidade, na minha opinião, do Brasil nesse contexto. Se você pegar o Brasil, acho que forma 3 milhões e meio de pessoas no ensino superior por ano, que é mais ou menos o mesmo número da Índia, né? Só que a diferença básica, por exemplo, em um indicador é que os 100% dos indianos saem falando inglês. No Brasil, menos de 3% sai falando inglês, né? Não preciso dizer as barreiras que isso gera. Então, é o tal negócio, tem muita gente fazendo coisas muito legais, mas ao mesmo tempo a gente tem uma deficiência, talvez de velocidade, de qualidade muito grande. Então é uma boa discussão, né? Agora, trazendo isso para o mundo do TED, que é onde a gente está mais inserido, eu não posso falar sobre educação em geral, porque eu não entendo nada disso, né? Mas, falando um pouco do mundo TED, é lógico que o Brasil tem um papel importante. O Brasil é um dos países que mais se desenvolve em termos de novos eventos de TED, além de que tem uma comunidade muito integrada e muito ativa, né? Mais do que qualquer outro país. Eu acho que as referências são muito boas no Brasil. É um grande produtor de talks, é um grande produtor de boas apresentações. E óbvio que no mundo do TED, como a maioria das apresentações são legendadas, até por voluntários, né? Eu não sei se o pessoal conhece bem esse processo, mas ao se gerar um TED Talk, no momento que ele é publicado, ele é legendado por vários voluntários, né? E muitos deles são legendados em várias línguas. Então o acesso acaba sendo muito grande, tanto daquilo que a gente exporta, como daquilo que a gente importa também, porque isso é muito bacana. Hoje tem TED Talks que estão legendados em mais de 20 línguas, né? Então, certamente, a gente começa a dar acesso e ter acesso a conteúdos transnacionais que são muito bacanas, né? E você acaba aprendendo muito, muito mesmo, em cima de outras coisas, né? Aí no site do TED, que vocês estão vendo aí na tela, na telinha que está aqui, não sei se está aqui, do meu lado, não sei se está do lado de vocês aí. Aí não vale isso. Isso é uma invasão? Foi, um Isso é uma invasão. ataque. Se for um ataque, quase um assédio. Isso aí dá processo, hein? Dá processo. Mas, enfim. Tá aí as telas do TED, os TED Talks são todos aí, a maioria deles é legendado em pelo menos 2 línguas e muitos em mais de 20 línguas. Aí quando você começa a ter um grande intercâmbio de conhecimento de pessoas e de ideias, né? O que, sem dúvida, a internet ajuda muito e o mundo fica mais próximo, né? E a gente pode aproveitar a experiência, né, de fato. Mais uma pergunta que eu queria fazer para ambos, aí eu vou deixar vocês decidirem quem fala quem vem. A Ana, né, pela regra, assim, já continua a regra que já começou, né? Eu queria saber, na verdade a pergunta é a mesma, mas acho que cada um vai responder de uma maneira um pouco diferente. Eu queria saber em relação à imprensa brasileira, como o TED tem sido incorporado e recebido e divulgado, e para a Ana, na verdade, como você espera atuar dentro da imprensa brasileira no campo da educação? Então, o Porvir, ele é totalmente Creative Commons, né? A nossa ideia é que todo o conteúdo que a gente está disponibilizando no portal, ele possa ser reproduzido, ressignificado, ampliado, por quem quer que seja. E a nossa expectativa é que a mídia, que muitas vezes não tem condição de cobrir a educação de uma maneira mais profunda, ou de mapear essas coisas aí todas que a gente vem mapeando, possa se beneficiar desse conteúdo que a gente está gerando. Então, a gente já tem vários veículos de comunicação reproduzindo as nossas matérias, né? O Estadão, enfim, outros portais de educação, blogs, e, enfim, é um convite que a gente faz. Quanto mais gente tiver acesso ao que a gente está disponibilizando aí de conteúdo, para a gente, melhor. Nosso interesse é totalmente inspirar, e se a gente não fizer essa comunicação circular, a gente não vai conseguir inspirar muita gente. Mas a ideia é ir além. Os veículos de comunicação que querem fazer uma matéria sobre qualquer tipo de inovação, que estão buscando boas pautas, que eles nos procurem. A gente tem o contato @porvir.org, só para falar aí com o público e com a mídia.
o que precisar de fonte, de ideia, de abordagem, de estudos, pesquisas, dados, a gente está à disposição para disponibilizar e poder, com isso, não só usar essa força dos formadores de opinião para pressionar aqueles que têm que tomar decisões aí de políticas públicas, programas e investimentos para melhorar a educação, mas também para ampliar o repertório da própria sociedade brasileira, para a gente desejar mais e, ao desejar mais, também esperar e cobrar mais daqueles que precisam nos dar retorno em relação a serviços públicos, oportunidades, né? Dentro das empresas, nos espaços públicos, nas escolas, nas universidades. A força da informação livre, né, gratuita e acessível é muito grande, na minha opinião também. Concordo com a Ana que esse caminho é um caminho muito sadio para que as coisas possam acontecer, porque você começa a dar a essas pessoas, de fato, as informações, a possibilidade de pensar com algum respaldo e ter opinião própria, né, que, aliás, é algo que na minha visão, falta no Brasil, né, as pessoas estão um pouco anestesiadas, assim, sem opinião própria, né? E eu acho que você conseguir alimentá-las com informações boas e diálogos inteligentes e fazer com que elas reflitam, instigar a reflexão, é um movimentador importante para o país, né? No caso do TED, claro, eu acho que é um pouco isso que acontece, né? Eu vejo isso acontecendo, muita gente se movimentando, esses núcleos de TEDx que acontecem em vários lugares, não só na Vila Madalena, mas, poxa, eles estão espalhados no Brasil. Eu, final de semana retrasado, estava em Porto Alegre, num TEDx, esse final de semana estava em Belo Horizonte, num TEDx, e essa semana a gente tem um TEDx que acontece nas Nações Unidas, ali na Avenida Nações Unidas de São Paulo, só sobre urbanismo, arquitetura. Tem TEDx programado, tem mais de 50 programados, então eu acho que eles são movimentadores dessa consciência, vamos dizer assim, né? Eles são polos de pensamento, né? E que reúnem pessoas que estão a fim de pensar. Então eu acho que na medida que você dá acesso a esses polos, as pessoas podem encontrar outras e de fato pensar nas coisas que estão acontecendo, instigados por uma boa apresentação, por um TED Talk inspirador e bem feito, e onde as pessoas se dedicam para fazer, os palestrantes se dedicam muito para preparar aquilo, começa a ter um modelo, eu acho que, de mudança significativo, né? E se cria aí eu acho que uma rede de pensamento mesmo, bem analítica. E que vai crescendo, na minha visão, numa velocidade grande, mas sem muito alarde, né? E é por isso que talvez a imprensa não veja ainda. É verdade, a gente teve nos últimos meses talvez uma boa cobertura do que é o TED. Eu acho que as pessoas estão começando a entender, a imprensa está começando a entender o que é isso ainda, e começando a se aproximar com uma certa cautela, tá certo? Para que de fato é um movimento novo, então não dá para exigir que todo mundo mergulhe nele de cabeça, né? Acho que ele tem um movimento de primeiros adeptos, que na minha visão são os organizadores de TED hoje. No Brasil são mais ou menos 50, e os seus participantes são mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, essa é a nossa estimativa, que conhecem bem o TED no Brasil. E agora, à medida que essa coisa vai aparecendo, os vídeos vão sendo virais e, enfim, as coisas vão se espalhando. Eu acho que é um pouco assim mesmo. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês dois também é se tem, no caso do TED, alguma conferência recente que vocês se lembrem que tenha sido muito bacana, se você pudesse contar um pouco para quem não conhece, para quem nunca assistiu. E no caso da Ana, se agora com o Survir, teve alguma iniciativa nova de educação, alguma coisa que recentemente deu uma automação que você acha que seja bacana, que vale a pena lembrar? Vai você primeiro agora, Maurício. Tá bom, eu vou porque eu acho que eu vou te dar uma passada de bola aqui pela referência que eu vou dar. Tem um caso muito interessante, que é o caso do Salman Khan. O Salman Khan é um cara financista de Wall Street, ele é um cara que conhece muito bem finanças e jogo da bolsa, e ele, por acaso, a sobrinha dele teve que
estava com dificuldade em matemática, ele começou a dar aula particular para a sobrinha à distância, por Skype, né? E um dia desses, ele não pôde dar aula num dia que a sobrinha estava lá, porque ele tinha uma viagem e tal, e ele resolveu gravar a aula dele, né? E ele gravou uma aula, publicou no YouTube, mandou para a sobrinha amou e falou que ele é melhor professor no YouTube do que ao vivo, certo? E pediu para ele parar de dar aula ao vivo e começar a gravar os vídeos. E ele começou a gravar os vídeos, tá certo? E a sobrinha dele começou a multiplicar esses vídeos com seus colegas, né, como todo jovem, e esses vídeos acabaram chegando nas filhas do Bill Gates, que mostraram para o pai viu os vídeos, gostou, quis conhecer o tal do Salman Khan. O Salman Khan acabou criando uma instituição, uma fundação, chama Khan Academy, e o Bill Gates levou esse cara para o TED há um ano atrás, em 2010, março de 2010, o Salman Khan subiu nos palcos do TED, março de 2011, ele foi um dos palestrantes do TED. Em 18 minutos ele falou da teoria dele. E a teoria dele é muito simples, ele acha que com os vídeos dele, as crianças podem aprender a teoria em casa e deixar o espaço da sala de aula para dúvidas, para dialogar com o professor sobre dúvidas. Teoria em casa, através de vídeos muito legais que ele tem, e dúvidas na sala de aula, e reservar esse espaço. Eu, quando vi esse talk, eu estava no TED nesse dia e vi esse talk ao vivo, eu lembrei de um professor meu, que era um professor de matemática numa escola muito conceituada aqui de São Paulo, e ele levava quase 15 minutos para apagar o quadro negro, porque ele apagava linha por linha o quadro negro, quadro de giz ainda, né? Então dá para imaginar, e depois mais 15 minutos para escrever no quadro tudo que a gente tinha que copiar, e sobravam mais 15 minutos para ele explicar o que ele tinha feito ali. E eu, obviamente, não aprendi nada na aula dele. Eu adorava matemática, mas comecei a odiar, porque era um péssimo professor e porque ele, de fato, não sabia distribuir bem o tempo, né? Eu lembrei claramente desse caso na hora que eu vi o case do Salman Khan. Esse cara hoje é considerado um papa da educação, ele largou a Wall Street, está viajando o mundo inteiro falando nisso. Tem fundações aqui no Brasil que estão patrocinando a tradução dos vídeos do Salman Khan, que são vistos de forma... E você vê uma coisa completamente despretensiosa, né? O cara começa querendo ajudar a sobrinha, e em muito pouco tempo, num ciclo aí de não mais que 2 anos, esse cara influencia fortemente uma reflexão na educação, com coisas muito pragmáticas. Eu peguei um exemplo, tem vários no mundo inteiro, mas esse é um bom exemplo do que 18 minutos podem fazer uma boa ideia, né? Ana, antes de você responder, eu queria te pedir para você inserir mais uma coisa nessa sua fala, o diretor aqui do programa me pediu, que é sobre as aulas gratuitas na internet. Então, esse caso que o Maurício traz do Salman Khan é típico caso do que é uma demanda que as pessoas não sabem nem que tem, né? Mas quando vem a oferta, é aí que viraliza rapidamente, né? Então, assim, a gente tem com produtos dos mais variados e agora a gente está tendo também esses produtos educativos, que é bacana. O interessante é que esse modelo Khan mostrou que qualquer um que tenha um bom traquejo e uma boa didática pode virar um professor fantástico. Então, o Khan se juntou com o MIT, lá, aquela universidade lá nos Estados Unidos, e eles abriram a possibilidade para qualquer aluno do MIT criar aulas de ciências, de matemática, de química, de biologia, nos mesmos moldes do Salman Khan. Então, os alunos do MIT, que são jovens, super lúdicos alguns, vão fazendo os vídeos mais interessantes para ensinar o que é ácido, e o que é base, o que é isso, o que é aquilo, usando a cozinha da casa deles, do dormitório deles da universidade. Então, você quebra esses paradigmas de que a educação tem que seguir um determinado protocolo, né? E mostra que qualquer pessoa disposta a partilhar e sabendo comunicar esse conhecimento, ele toca e ele transforma a vida de outras pessoas, né? E
esses vídeos que o pessoal da MIT vai criando, vai ficando disponível aí na internet para os professores usarem, para os alunos também aprenderem sozinhos, assim como as aulas, né, que os professores dessas grandes universidades nos Estados Unidos vão dando, que elas também elas vão virando videoaulas e elas estão disponíveis hoje para qualquer pessoa gratuitamente assistir uma aula de grandes nomes do ensino superior, grandes pensadores, grandes cientistas. Então, pessoas que a gente teria que pagar uma fortuna para ouvir, hoje elas estão disponíveis tanto nos TED Talks, quanto também nos sites dessas universidades que elas estão criando com esses cursos online gratuitos, né? Tanto aulas que acontecem no presencial, que são disponibilizadas na internet, quanto também você fazer aulas. Hoje tem grandes professores dessas universidades que têm turmas de 1.500, 2.000 alunos simultaneamente em aulas online, tempo real, né? Que também ainda são gratuitas, né? Estão experimentais aí, disponíveis, mas que são gratuitas para pessoas que de repente estão interessadas em continuar aprendendo e se aperfeiçoar em diferentes áreas e que podem agora fazê-lo. E tem muita informação sobre isso no Porvir. Vamos lá dar uma olhada. Bom, para finalizar, eu queria fazer um convite aos nossos dois convidados. Se algum de vocês não se sentir confortável, a gente segue dessa maneira, não tem problema. Mas eu queria saber se, por acaso, o Maurício gostaria de fazer alguma pergunta para a Ana e a Ana gostaria de fazer alguma pergunta para o Maurício. Eu quero fazer muitas perguntas para Maurício, mas a pergunta que não quer calar é quando é que a gente vai fazer um TED sobre inovação e educação aqui no Brasil, para a gente poder juntar essas forças dessas duas organizações aí e a gente disponibilizar ainda mais informação de ponta para aqueles brasileiros que estão querendo fazer uma diferença na educação. O Maurício caiu aqui com a questão dele, eu estou tentando voltar. Espero que ele volte a tempo da gente organizar esse evento, porque agora a gente criou uma expectativa naqueles que estão nos assistindo. A pergunta ficou no ar. Mas eu já convido todo mundo que está ouvindo para quem quiser participar de pensar esse evento que a gente está pensando mesmo em realizar aí ainda lá para o final do ano, de mandar para a gente sugestões de pessoas que eles acham que estão inovando em educação, que merecem ser convidados para um TED Talk bacana, experiências, ferramentas, né? A gente conseguiu descobrir há pouco tempo aí uma agência de viagem que está fazendo turismo educativo, levando, por exemplo, grupos de pessoas para passarem um dia em Heliópolis aprendendo com todas as experiências comunitárias que aquela população ali vem com a sua sabedoria, com as suas articulações gerando, né? Então, o conhecimento e as inovações na forma de aquisição e compartilhamento desses conhecimentos, ela acontece em lugares que, às vezes, as pessoas podem supor que seriam apenas beneficiários, mas que também são agentes e promotores, né, de todo esse desenvolvimento das pessoas e dos territórios. E, Ana, enquanto o Maurício não volta aqui, qualquer pessoa pode participar do Porvir? Como é que é isso? Olha, a gente está interessado em pessoas que realmente estão antenadas, que conseguem garimpar aí, que estão conectadas, tanto com experiências no campo, né, pessoas que são educadores, que desenvolvem, que participam de redes de educação. E vamos lembrar que a educação que a gente está falando no Porvir não é só a escola, não é só a universidade, é a educação que acontece na praça, no presídio, na empresa, na sala de jantar da sua casa, enfim. Então, pessoas que estão conectadas com esse universo, que estão envolvidas no fazer, e pessoas também que são pesquisadores interessados, estudiosos ou curiosos, que ficam navegando por aí, que têm suas articulações,
todas essas pessoas são super bem-vindas em se tornarem antenas do Por Vídeo, mandarem essas dicas para a gente. Não precisa fazer muito trabalho de garimpagem, basta dar a dica que a nossa equipe de jornalistas super qualificados, aí somos poucos, mas super competentes aí a equipe, eles correm atrás e a gente transforma isso em conteúdo para o portal, para os outros veículos de comunicação e principalmente faz com que isso chegue a pessoas que podem tomar decisões, como eu falava, para mudar a educação no Brasil e ampliar o acesso a realmente oportunidades de qualidade para todas as pessoas. Né? Bom, isso eu acho que o Maurício não está conseguindo voltar mesmo. Não vai ter como mesmo. Então, acho que a gente vai encerrando por aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma mensagem que você gostaria de deixar, aproveitando que Olha, eu queria muito que vocês entrassem também lá na nossa página no Facebook e pudessem dar dicas de como que a gente pode torná-la mais interessante. A gente investiu muito no site, mas a gente ainda precisa melhorar muito na nossa interação com o público. Então, fazer isso junto com o próprio público interessado vai ser ótimo. Então, curtam a página, deem sugestões de como é que a gente pode melhorar os debates que a gente está buscando promover ali. Estamos abertos a aprender com vocês também. O processo educativo é isso, é todo mundo aprendendo junto, que fica mais rico e fica mais gostoso. Então, ajudem a gente aí a melhorar nossa interação através do Twitter também. Enfim, estamos aprendendo com o Catraca um pouco. Aliás, queria agradecer essa super oportunidade para a gente poder ir partilhando um pouco do que a gente está esperando e do que a gente já conseguiu realizar com toda essa gente aí, que eu tenho certeza que vai nos ajudar a fazer muito mais. Obrigada a você, Ana, pelas palavras aí. Obrigada também ao Maurício, que saiu e conseguiu recuperar a conexão aqui. E acessem o TED, acessem o Porvir e acessem também o Catraca Livre, onde você encontra também soluções em educação e inovação no www.catracalivre.com.br. Muito obrigada. Tchau.